Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Há pessoas que não se conhecem. Há pessoas que, quando alguém na escola diz assim, olha, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo, eles dizem, não, meu filho não. Ou seja, não tem conhecimento da natureza de seu filho. Há pessoas que são capazes de dizer assim, eu nunca faria isso, não conhecendo, mostrando que não conhece a própria natureza. E é importante nós conhecermos. Nós precisamos saber quem somos. Precisamos ter um conhecimento da natureza humana, principalmente porque depois do pecado, nós precisamos ter muito cuidado com a natureza humana. E esse conhecimento nos ajudará a buscar no Senhor o auxílio necessário para vivermos para a glória dele. Nós vamos continuar no Salmo 51, Salmo de Davi. Agora o versículo 3 a 5, em que Davi diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está confessando um pecado específico, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele conhece sua natureza e reconhece sua miséria, reconhece que ele é um pecador. Observe que ele conhece as suas transgressões. Ele não está dizendo que ele tem uma perfeita noção de tudo quanto ele já fez de errado, porque uma pessoa pode muitas vezes se enganar, muitas vezes ela não estará percebida de que cometeu um ou outro erro. Isto é possível. Tanto que o próprio Davi, ele pede que o Senhor o ajude a fazer aquilo que é bom, o ajude a perceber quando ele fizer alguma coisa que é mal, mostrando que ele tem também uma consciência de que às vezes pode errar sem perceber. Lá no Salmo 139, ele diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas observe que ele conhece a sua natureza, ele sabe que é possível que ele cometa uma série de erros. Então, ele coloca diante de Deus em sua oração: Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. As minhas transgressões diante de mim. Pecados que ele tinha consciência que terminou cometendo. E ele não nega, porque o propósito daquele que peca não é fingir que não pecou, mas é colocar diante de Deus sua vida num arrependimento. E para isso precisa ter uma consciência. E ele tem a consciência. Você tem consciência de quem você é, consciência de que você é capaz de fazer, consciência de que você é um pecador. É fundamental que você tenha tal consciência, porque é dessa forma que você coloca diante de Deus a sua vida para pedir um perdão verdadeiro, real, de Senhor, eu reconheço, realmente eu fiz isso, realmente eu preciso de ajuda, e confessar, pedir perdão e se colocar diante de Deus, diante daquilo que você fez, sabendo que de fato Deus é bom e perdoador. Paulo também tinha consciência de que ele poderia cometer pecados. Quando ele nos conta em 2 Coríntios capítulo 12, sobre aquela questão do espinho na carne, ele diz que, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observe que ele tem consciência que o espinho na carne tinha um propósito, para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, ele está reconhecendo que era capaz de, em algum momento, terminar sendo orgulhoso, soberbo, por causa das grandezas das revelações. Ou seja, Paulo não se isenta da possibilidade de pecar. Paulo não diz assim, não, eu nunca farei isso. Não, Paulo simplesmente diz assim, para que eu não fizesse isso, Deus me livrou, me dando um espinho na carne. Portanto, Paulo mostra que ele tem conhecimento de sua natureza. E você? Acha que nunca vai cometer certos erros? Acha que nunca faria certas coisas na vida? Que só os outros cometeriam esse erro? Isso é bobagem. Todos nós somos pecadores. E podemos dizer que temos em nós a potência para fazer qualquer mal, porque somos pecadores. Pela graça de Deus, é que os meios ao nosso redor, o ambiente que vivemos,
a nossa história, muitas vezes não são instrumentos que vão ajudar a despertar certos pecados. Muitas vezes eles não contribuem com isso, não motivam, graças a Deus por isso. Mas nós somos pecadores e nós temos que ter essa consciência e não achar que nós não somos capazes. Ah, fulano fez, mas eu nunca faria. Ah, conversa fiada. Peça a Deus que nunca deixe você fazer certas coisas. É preciso ter uma consciência da própria natureza. Porque é nessa consciência, inclusive, que nós temos a oportunidade de sermos humildes. Quando nós sabemos quem somos, conhecemos a nossa natureza, nós somos mais humildes diante dos outros. Ou seja, nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, mas ao mesmo tempo também nós mostramos uma humildade diante daqueles que cometeram seus erros. Por isso que o propósito, quando nós exortamos pessoas, não é humilhá-las, nem muito menos condená-las. O propósito é corrigi-las e ensiná-las a verdade. Exortar, às vezes duro, como um filho, às vezes a gente precisa até dar umas palmadas para que ele ande no caminho certo. Ovelhas, tantas vezes, precisam ser duramente exortadas para que andem no caminho certo. E a prova disso está em toda a Escritura. Os profetas exortaram, às vezes de forma branda, às vezes de forma dura, tudo dependendo da circunstância. Mas o propósito era conduzir o povo de Deus à verdade. Tanto é que quando chegamos lá em Apocalipse, e naquelas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, que é quem está falando às igrejas, ele exorta cada uma delas. E é interessante que já no finalzinho, ele diz assim para a igreja de Laodiceia, que inclusive era a pior que tinha. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E observe que a exortação dele foi uma exortação rígida. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Dá vontade de vomitar você. Já imaginou alguém dizendo isso? Ele diz porque realmente era verdade. Aquela igreja dava nojo, digamos assim, ao Senhor Jesus. Por quê? Porque era uma igreja que vivia na miséria espiritual, rica por fora, pobre por dentro, e vivia se enganando. Então, há momentos em que a gente exorta. E que nessa exortação, não é porque a gente deve se achar melhor do que os outros. A exortação é para que as pessoas se corrijam, se arrependam, mudem. E quando as pessoas conhecem a sua própria natureza, elas aceitam. É verdade, eu pequei. Davi diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu tenho consciência, e todo pecado é um pecado contra Deus. É verdade que pecamos contra as pessoas, mas mesmo quando pecamos contra as pessoas, pecamos contra Deus. Porque foi Deus quem deu o mandamento de amar o próximo. Foi Deus quem deu o mandamento para que nós fizéssemos uma série de coisas boas, certas, para que nós não fizéssemos coisas erradas. Então, no final, todo pecado, mesmo que seja o próximo, nós também pecamos contra o Senhor. E Davi tem consciência que o seu pecado, além de ter pecado contra o próximo, ele pecou contra o Senhor. E por isso, então, ele se humilha diante de Deus e diz, Senhor, tudo que o Senhor fizer comigo agora é justo e é puro. O teu julgamento é puro, tuas palavras são puras. Tudo que Deus fizesse e falasse para ele seria justo e puro, porque é real, ele realmente cometeu. Sua consciência de pecado faz com que ele glorifique a Deus. Ou seja, ele não só confessa seus pecados, mas ele exalta a Deus por ser justíssimo, santíssimo e não concordar com o pecado. Veja que conhecer a si mesmo é realmente uma bênção. É o caminho para nós tanto nos arrependermos dos nossos pecados, quanto para nós glorificarmos a Deus em sua santidade. Então, ele termina dizendo, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. De onde vem tudo isso? Vem desde o meu nascimento. Eu nasci pecador. Eu nasci pecador. Eu nasci pecador, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, quem busque a Deus. E assim ele começa a falar na natureza humana caída. E aí, você conhece sua natureza? Você reconhece quem você é? É só assim que você confessará de todo o seu coração seus pecados e glorificará a Deus por reconhecer a santidade dele e buscará nele misericórdia, perdão e graça, para que encontre em Cristo Jesus a justiça necessária e, portanto, o perdão que tanto precisamos.
para desfrutarmos de uma vida abundante com Deus, não por nos acharmos bons, mas por reconhecermos a justiça dele que nos é dada em Cristo Jesus, por reconhecermos que, sendo pecadores, também somos agraciados pelo seu perdão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, mas nós somos pecadores e nós reconhecemos. Reconhecemos cada pecado que é de nossa consciência. E assim, ó Deus, pedimos perdão por cada um deles. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor não só perdoe, mas transforme de dia a dia para a Tua glória. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.